Olá, meu nome é Cauã e vou fazer a questão 1 e 2. Bom, na questão 1 a gente vai transformar esses dados em uma matriz. Pode-se notar, por exemplo, que o número 20,13 está na linha 1 e na coluna 1. Porém, o elemento 27 está na linha 3 e na coluna 3. De forma geral, podemos representar um elemento de uma matriz sendo A e J, em que I é o número de linhas e J é o número de colunas. Então, a gente pode pegar esses três daqui para baixo, a gente vai repetir, formando assim a matriz. 20,13, 20,13 assim na ordem, entendeu? Essa daqui é uma matriz 3 por 3. Já na questão 2, ele pede para a gente dar dois exemplos dessas matrizes. 2 por 2, 2 por 1 e 1 por 2. Bom, aqui é bem simples, a gente vai pegar o 3, 1, 2, um 0,5 e um 7. Esse é um exemplo de matriz 2 por 2. Eu vou fazer a outra, vou colocar um 7, um 10, um 8 e um 9. A seguinte matriz, a 2 por 1, eu vou pegar um 9 e um 8. O que significa esse 2 por 1? Esse primeiro aqui é a quantidade de linhas. Esse daqui é a quantidade de colunas. A gente pode ver que a gente tem uma, duas linhas e apenas uma coluna. Esse 2 por 2 também. Todas as matrizes é assim. Primeiro vem a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Aqui eu vou colocar 0,7 e 10. Essa seguinte a gente pode ver que é apenas uma linha e duas colunas. Então eu posso colocar um 9 e um 17, um 12 e um 15. Pronto, e assim está feita as duas questões. Olá, eu sou Ana Luísa e eu irei responder as questões 3 e 4 da atividade. Para resolver a questão 3, nós iremos primeiro ler o enunciado. A matriz quadrada dada a seguir traz informações estruturais de uma construção. Identifique quais elementos são números inteiros e quais são números racionais, não inteiros. Se algum desses não é um número racional? Bem, para responder isso, a gente pode basicamente fazer esse mapinha aqui que eu fiz. Aqui primeiro a gente vai identificar os números inteiros, os números racionais não inteiros e quais são os não racionais dessa matriz aqui. Primeiro, o que são números inteiros? Números não decimais e números naturais e os seus negativos. Por exemplo, o 2, o menos 2, o 4 e o menos 4. E o que são números racionais não inteiros? Basicamente são as dízimas periódicas, aqueles números que ficam se repetindo depois da vírgula, 10, 10, 10, 1, 1, 1. E o que são números racionais? Todos os números que podem ser representados por uma fração, por exemplo, menos 3,4 ou menos 1, dividido por 3 ou 0,8. Bem, aí aqui é a classificação de todos os números dessa matriz aqui. E basicamente a resposta será essa. Aqui será os números inteiros, o 2, o 4, o 9, o 0, o 7, o 1, o 110 e o 11. Os racionais não inteiros é o 1,1, 4,9. E os não racionais é o 1,3. E essa é a explicação da atividade de exercício 3. Para responder a atividade número 4, o enunciado fala assim: classifique a matriz. É uma matriz cheia de zeros, 4x4, e especifique todas as suas características. Bem, aqui a gente pode encontrar essa é a formulazinha dela. Basicamente, se você contar, ela tem 4 linhas e 4 colunas.
Então, ela é uma matriz quadrada, pois quando o número de linhas e o número de colunas são iguais, dá como uma matriz quadrada. E ela é uma matriz nula, pois todos os seus elementos, se você perceber aqui, todos eles são zero. Então, ela é uma matriz quadrada nula. Olá, meu nome é Laís Melo Queiroz, sou do 3º ano em matemática. Eu fiquei responsável por responder a questão 5 que vocês vão ver aí, beleza? Vamos lá! Bom, gente, então aqui, ó, essa é a questão que eu vou responder é a 5, como eu disse, e ela diz assim: considere as matrizes dadas a seguir e resolva as questões. Então, a gente tem a matriz A, que é a matriz 2x, 1, 0, y, a matriz B, que é 1, 0, 0 e 2, e a matriz C, que diz, né, que os elementos são menos 1, 1, 0 e 4. As questões que ele quer que a gente responda são essas aqui. A matriz A pode ser igual à matriz B? Por quê? E, no caso, a letra B é determina os valores de x e y, sabendo que A é igual a C. Nesse caso, a gente vai ter que responder a questão B primeiro que a questão A, porque aqui está falando para determinar os valores de x e y. A gente só vai saber se a matriz A é igual à matriz B quando a gente conseguir esses valores de x e y. Então, no caso, a gente tem que fazer primeiro a questão B e determinar os valores de x e y, né? E aí a gente vai poder corresponder e ver se as matrizes são iguais. Vamos lá! Uma coisa importante, gente, é entender o que são matrizes iguais. O que pode ser considerado matrizes iguais, né? As matrizes, elas podem ser consideradas iguais quando elas são de mesma ordem e quando elas têm os mesmos elementos. Então, o que a gente pode ver aqui é que todas essas matrizes têm a mesma ordem, né? São duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas, e duas linhas e duas colunas. Então, todas as matrizes de ordem 2. Porém, tem que ver, né, se elas são iguais, elas têm que ter os mesmos valores. Então, é isso que a gente vai descobrir. Vamos lá. Bom, então vamos começar. A gente viu aqui, no caso na B, né, que a matriz A, ela é igual à matriz C. Então, essa matriz é igual a essas aqui. Então, para que a gente determine, né, os elementos, a gente tem que igualar os elementos que estão aqui a esses elementos que estão aqui. Então, quando a gente vê aqui, ó, né, a gente vê que a matriz A é igual à matriz C. Então, no caso, o 2x... que é esse daqui, ele é igual a menos 1, que é esse item daqui, né? São os itens que estão no mesmo local, os itens que estão no mesmo local, né? Primeira linha e primeira coluna, o item 1 e o item 1 aqui. Então, 2x é igual a menos 1, no caso. Aí, aqui, 1 é igual a 1, já tem aqui. O 0 ele é igual ao 0, também já tá aqui, o 0 é igual ao 0. E aí, a gente tem que y é igual a 4, no caso, né? Então, ok, após a gente determinar isso, a gente tem que descobrir o valor de x. Então, a gente tem que 2x é igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1 dividido por 2. X é igual a menos 0,5. Agora que a gente tem o valor de x, que é menos 0,5, a gente substitui. Então, aqui, calma aí. Então, aqui, o valor de x menos 0,5, a gente substitui. Aí, fica 2 vezes menos 0,5, que dá menos 1. Ou seja, esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Então, A é igual a C realmente. Ok, agora que a gente determinou que A realmente é igual a C, os valores eles são iguais, a gente pode responder a A, que diz que a matriz A pode ser igual à matriz B, e por quê? A gente coloca aqui no caso que não, porque apesar de terem a mesma ordem, os valores das matrizes são diferentes, porque a matriz A e a matriz B têm a mesma ordem, porém a gente vê aqui, que aqui no caso, né, do 2x, a gente poderia colocar o menos 1, e aqui fica 1, aí aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, e no caso do y, né, no caso do y é igual a 4, a gente viu aqui que y é igual a 4, e aqui esse valor tá igual a 2, então matriz A não é igual à matriz B, porque apesar delas serem da mesma ordem, os valores delas não são iguais. É isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar e que vocês tenham conseguido entender. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Riane e eu vou explicar a questão 6.
A matriz dada a seguir representa a entrega de caminhões de concreto feito por uma empresa para uma construção. Cada elemento da matriz é igual à quantidade de caminhões que saíram em um dia. A matriz representa um mês de movimento. Os elementos iguais a zero correspondem a dias de outros meses ou a domingos. As colunas indicam os dias da semana e as linhas. A semana do mês, mesmo que incompleta, como em um calendário. Letra A. Em que dia da semana esse mês iniciou? Quantos caminhões de concreto saíram nesse dia? Ele quer saber o dia da semana. É só a gente somar as colunas daqui até embaixo, que vai ficar 12 mais 8 é 20, 20 mais 14, 34, 34 mais 7, 41. Aí vai marcando. 15 mais 19, 34, 34 mais 5, 39, 39 mais 21, 60. 14 mais 8, 22, 22 mais 18, 40, 40 mais 9, 49. 35 mais 17, 52, 52 mais 7, 59, 59 mais 22, 81. 23 mais 14, 34, 34 mais 20, 56, 57, perdão. 57 mais 19, 76. 11 mais 18, 29, 29 mais 26, 56, 56 mais 15, 71. Bom, em que dia da semana esse mês iniciou? Olhando dessa reta até aqui, qual é que tem mais quantidade? Aqui, quinta-feira. Então foi quinta-feira que iniciou. Próxima pergunta. Quantos caminhões de concreto saíram nesse dia? A quantidade? Foram 81. Letra B. Que elemento corresponde ao dia de maior movimento de saída de caminhões? Qual foi a quantidade de caminhões? Qual foi a quantidade de caminhões entregue nesse dia e que dia da semana era esse? Então vamos por parte. Que elemento corresponde ao dia de maior movimento da saída de caminhões? A gente vai fazer que nem a questão anterior, só que em linhas agora. 23 mais 11 é 34, 12 mais 15 mais 14 mais 35 mais 14 mais 18 é 108, 8 mais 19 mais 8 mais 17 mais 20 mais 27 é 99, 14 mais 5 mais 18 mais 7 mais 19 mais 15 é 78 e 7 mais 21 mais 9 mais 22 é 51. Olhando nessa reta, qual que tem mais quantidade? Aqui. Então é na segunda semana. Segunda semana. Próxima pergunta. Qual foi a quantidade de caminhões? Aí olhando daqui até aqui, e não da soma. 35. Qual foi a quantidade de caminhões entregues nesse dia e que dia da semana era esse? Então foram 35 caminhões e foi na quinta-feira. Letra C. Qual foi a quantidade de caminhões de concreto entregue na terceira semana? Olhando aqui na terceira semana, daqui até aqui, o que mais tem quantidade é aqui, que é no sábado, que foram 27 caminhões. Mas ele não quer saber o dia, quer saber a quantidade de caminhões. Então foram 27. 27 caminhões. Boa tarde, aqui é Rafael Augusto. E vamos para o último desafio da tarde. Complete a matriz A seguir com os elementos que faltam, sabendo que IJ é igual. Aí a gente tem uma continha aqui. Para todo IJ com 1 maior ou igual a I, maior ou igual a 3 e 1 maior ou igual a J maior ou igual a 4. Em seguida, responda as questões. A gente já está com a tabela, a matriz completa,
Tá? A gente está com a matriz completinha aqui, toda respondida. E a gente vai para a questão A. Essa matriz é quadrada? Por quê? Bom, quando nós vemos o que é uma matriz quadrada, o significado, a representação de uma matriz quadrada, nós já sabemos que uma matriz quadrada tem o mesmo número de colunas com o mesmo número de linhas. Então, já podemos saber que não é uma matriz quadrada. Entendeu? Porque ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, já quebra aí. Já podemos descartar que não é uma matriz quadrada. E a B, qual é o elemento de maior valor da segunda linha? E o de menor valor da segunda coluna? Gente, aqui, o maior valor da segunda linha é o 3. É o 3. Primeira linha, segunda linha. E o de menor valor da segunda coluna é o 0. Entendeu?